Certo, pessoal? Boa noite. Me chamo Ladson. Os integrantes do grupo é eu, o meu colega Vitor, Emanuel e o Alisson. Somos alunos integrantes do curso de Ciências Biológicas e Licenciatura. Estamos aqui para apresentar um seminário do nosso professor Jadson, da matéria de Fisiologia Animal. E irei começar com o tema Controle e Teoria do Controle, que são os mecanismos de controles responsáveis pela manutenção do estado de equilíbrio nos organismos vivos, e constituem um dos principais capítulos da fisiologia, e é conveniente examinar seus fundamentos à luz da teoria de controle simples, como, por exemplo, em aves e mamíferos, mantém a temperatura central aproximadamente constante. E apesar dessas amplas variações na temperatura eterna e na produção interna de calor, essa regulação da temperatura corpórea é realizada com o auxílio de um sistema de controle complexo. Na engenharia, pessoal, os sistemas de controle são tão importantes que a teoria de controle e planejamentos foram um ramo de estudo independente, com seus termos e abordagem teórica próprios. Em fisiologia, isso é importante por duas razões, pessoal. Primeiro, muitos termos antigos, confusos e mal definidos foram substituídos por conceitos exatos e bem definidos. E segundo, a teoria de controle ela resultou em uma definição mais precisa dos componentes dos mecanismos fisiológicos de controles e em uma melhor compreensão das relações entre as partes constituintes. Falando um pouco sobre a retroalimentação, pessoal, examinemos um sistema conhecido, de controle, que é o termostato, que regula a temperatura em uma casa ou em um banho-maria. Esse e todos os outros sistemas de controle agem sobre uma variável controlável, que nesse caso é a temperatura, que é mantida dentro de um intervalo limite em torno do valor desejado. Uma medida do valor da variável controlada é comparada ao valor desejado, o ponto de ajuste, que é feito por um detector de erros que fornece um sinal que, por sua vez, ativa um mecanismo de controle, resultando na correção necessária. E se o que se deseja é manter uma temperatura constante, como em um banho-maria, nós podemos fazer o uso do sistema apresentado nessa imagem, que vai ser colocado agora aqui no vídeo, que é quase autoexplicativa. Um indivíduo A decide acrescentar uma quantidade de calor a um banho-maria, ao acionar um interruptor elétrico, causando, portanto, a elevação da sua temperatura. E um termômetro dá a indicação da temperatura da água. E o indivíduo B, que é o responsável, já avisou o indivíduo A qual a temperatura ou o ponto de ajuste que deseja ser mantida no banho-maria. E se a temperatura da água ficar abaixo do ponto de ajuste, o indivíduo A poderá acionar o interruptor para elevar a temperatura da água. E pelo termômetro, gente, esse indivíduo ele pode verificar quando a temperatura da água atingiu o nível desejado e então interromper novamente o contato. Agora os colegas irão dar continuidade ao trabalho. Eu me chamo Vitor, agora eu irei falar um pouco a respeito do sistema nervoso e nervos. O sistema nervoso ele é composto por neurônios. Nesses neurônios eles possuem ali o corpo celular e ao centro desse corpo celular podemos observar ali o núcleo celular e ao redor desse corpo celular temos ali os dendritos. E nesse corpo celular tem como se fosse uma cauda, que é chamada de axônio,
E essa cauda, ela possui ali a bainha de mielina. E ao final desse axônio, temos ali a sinapse, que é onde vai ocorrer a distribuição do impulso celular para outro neurônio. Dando continuidade, temos os poríferos, que são animais que eles não possuem ali um sistema nervoso, então eles são animais sem sistema nervoso. E os quinidários, que são animais onde possuem um sistema nervoso difuso, e esses animais são a água-viva e a anêmona do mar. Então, como é que funciona esse sistema difuso? Esse sistema difuso, ele é feito por uma rede de neurônios, onde os neurônios ali, eles não têm uma função, eles não têm uma função específica, cada um tem a mesma função que o outro, eles são iguais. Nos equinodermos podemos observar um sistema nervoso anelar. Como é que funciona isso? Através do anel celular que possui no centro do corpo da estrela do mar, os impulsos nervosos vão sair dali e vão se distribuir através dos braços celulares, dos braços que possuem ali os cordões nervosos ali nas estrelas do mar. E a partir dos platelmintos, insetos, entre outros, eles vão possuir o sistema nervoso ganglionar, que é onde se localiza na cabeça deles, um sistema nervoso de gânglios. E nós, humanos, nós possuímos um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, nós podemos encontrar os nervos e também ali os gânglios. Eles estão espalhados ali pelo nosso corpo, aqui do pescoço para baixo. E no sistema nervoso central, nós temos ali a maior quantidade de neurônios localizadas, onde vai ocorrer a distribuição dos sentidos que o nosso corpo tem. E esse sistema central, ele é formado pelo encéfalo, que está aqui na nossa cabeça, e também pela medula espinhal, que está aqui atrás. Bom, é isso. A breve apresentação a respeito do sistema nervoso e nervos. Olá, dando continuidade, né, a nossa apresentação, eu vou continuar falando sobre o funcionamento da célula nervosa, né, que é o neurônio, né, que ele tem a função tanto de conduzir quanto receber esses estímulos nervosos, né, levando a resposta ao corpo, né, desses estímulos, que diferem alguns animais do diferente tipo desse sistema nervoso, como ele funciona, né, da forma que ele é. Então eu vou apresentar aqui para vocês o neurônio, né, que a gente conhece já. Eu vou apresentar o que ele é e como ele funciona, como funciona essa transmissão desses impulsos nervosos. Então agora a gente está falando sobre o funcionamento dele. Então, as extremidades a gente tem os dendritos, né? Logo mais a gente tem o corpo celular, né, que é composto pelo núcleo, onde que ficam as organelas presente nesse neurônio. E logo o meio a gente tem o axônio, né? E nesse axônio tem algumas extremidades que é chamado de bainha de mielina, né? Que elas vão elas ficam no meio, onde que fica a direção dos impulsos nervosos. Essas bainhas, elas auxiliam a condução desses impulsos, facilitando e acelerando, e que esses impulsos venham de boa qualidade para que ele não se perca no meio do caminho. Essa é a função da bainha de mielina. E logo mais a ponta tem as terminações dos axônios, né? É onde acontece a sinapse, onde que ele vai jogar essas informações, essas transmissões dos impulsos nervosos no outro detrito do outro neurônio, onde que vai ocorrer essas transmissões. Então, a gente sabe que os neurônios, eles não são ligados fisicamente, esses impulsos nervosos são passados por, como a gente fala, então vai ocorrer isso por neurotransmissores, né? Então, vai ser impulso de um neurônio para o outro, né? Então, que essas bolinhas que a gente tem, as vesículas, carregada de substâncias químicas, né, que vai ser transportada
pelos neurotransmissores, aqui nessa imagem aqui. Esses neurotransmissores são nada mais nada menos que sinais químicos que serão enviados para o outro neurônio. Então, esse sinal químico vai vir do neurônio pré-sináptico, né? Aí onde que vai ocorrer nesse meio aqui, como eu falei, que eles não são conectados, onde que vai ocorrer a sinapse. Esse neurônio pós-sináptico vai ser o receptor, então, desses impulsos nervosos, que vai receber de um neurônio para o outro até formar esse sinal químico, né, que vai transmitir essas informações. O sistema nervoso dos animais, né, como nos invertebrados, as poríferas, né, elas não possuem, como é que eu posso dizer, não possuem células nervosas, né. Essas células nervosas, elas não têm, elas só vai surgir nos quinidários, né, como nas águas-vivas, nas anêmonas. Então, esses animais, eles têm um sistema nervoso difuso, né? Então, eles têm uma rede conectada, né, de neurônios, porém, ele não tem como é que eu posso dizer? Não tem um divisor de tarefas, né? Então, eles não conseguem interpretar os estímulos que vêm. Então, como na água viva, né? Tipo, se a gente tocar nela, ela vai liberar uma toxina, né? Na pele da gente, que pode queimar. Ou então, se for num peixe, ele pode até paralisar, então que ele vira sua presa. Já é diferente. Ela não vai difundir esse estímulo, né, que ela recebeu. Então, no caso já dos equinodermos, né, que são as estrelas do mar, ele já tem um sistema chamado anelar, né, no caso que tem aquele anel no centro, né, que já vai passar suas terminações para os seus braços, que vai levar esses impulsos que esse animal vai sentir. Então, a partir dos plateumintos, dos anelídeos, os insetos, né? Agora eles possam a ter um aglomerado de células, né? Células nervosas que a gente chama de gânglios. Aí esses aglomerados de células, né? Eles ficam na região da cabeça, né? Então a função deles é ordenar as tarefas. Agora eles têm um central de controle, né? Nesse exemplo a gente tem as minhocas. Então a partir desse aí começa o início da cefalização, né? Que agora os que vêm em seguida, como a gente, os vertebrados, eles já vão começar a ter o direcionamento e a separação do recebimento dos impulsos e saber direcionar quais tipos de impulso se é algo bom, se é algo ruim. Já começa a partir daí, né? Desse aglomerado de glândulos. Disso a gente já vem para a formação como eu posso dizer, de uma estrutura mais complexa, né? Que é como os vertebrados têm, como eu falei, né? Que a gente tem o sistema nervoso central e tem um sistema nervoso periférico, né? Que o sistema nervoso central, que é o encéfalo, a medula espinhal, né? Estruturas essas que a gente pode dizer como que elas interpretam de boa forma, né? Os estímulos recebidos e o sistema nervoso periférico, né? Que são os glândulos e os nervos, né? Que estão espalhados pelo corpo. Esse sabe bem distinguir as formas.